Em relação à seguinte reação, 2N2O5 vai É. para 4NO2 mais O2. Muito bem. É possível afirmar que. Vamos ver a primeira afirmação. Vamos ignorar que tem uma resposta certa aqui. Vamos conversar sobre todas elas, tá? Uhum. Tipo, ignora Até esse. porque eu nem lembro porque eu marquei isso aí, foi na hora da aula, e ele tava lá fazendo com a gente, então. Aham. E assim, particularmente, eu Tá acho que essa errado? resposta tá errada. Tá errado. Ele Sim. tava... Aí tava fazendo todo mundo junto, aí eu só marquei lá. Ah, Eu tá. queria meu visto, né? Claro, isso que importa no fim das contas. Afinal de contas, você provavelmente não vai querer ser química, né? Não, não. Eu que sou pós-doutor em física, nem uso essas coisas aí. Então imagina você que provavelmente nem quer seguir na área, né? Sim. Então, continuando aqui, minha amiguinha. É possível afirmar que a velocidade de formação de NO2 em mol por litro é igual à velocidade de consumo de NO2O5. Muito Uhum. bem. Ele quer, ele quer conversar aqui com a gente, né? Se as velocidades de formação e de consumo são iguais para moléculas específicas aqui, no caso, essa molécula nessa fórmula e essa Uhum. molécula aqui, ok? Uhum. Tá. Muito bem. Qual que é o problema aqui, né? Quando a gente olha para essa fórmula aqui, nós temos que 2 mols disso Sim. são consumidos, ok? Eles são Uhum. consumidos para que forme-se algo, para que forme-se o que sai aqui da reação, não é? Sim. Então eu preciso de 2 mols consumidos para formar 4 mols desse cara aqui, né? Uhum. Então, a velocidade, como você pode notar aqui, que é mol por litro, ela está associada com a quantidade de mols diretamente, né? Uhum. Então, se ela está associada com a quantidade de mols e a gente vê aqui que um é 2 vezes o outro, então tu não pode dizer que é igual, certo? Uhum. Entendeu a ideia? Sim. Ah, então eu vou escrever isso aqui para você lembrar. Vamos lá. Falso. Vamos escrever assim. Pela estequiometria para cada 2 mol de N2O5, nessa fórmula, né? Claro. As outras, é outra coisa. Consumidos, 4 mol de NO2 são formados. Assim, a velocidade de formação de NO2, O também é maiúsculo, é o dobro da velocidade de consumo de N2O5. Então, é simplesmente olhar a quantidade de mols. Não tem muito segredo. Beleza? Sim. Vamos ver a próxima aqui, B. Ah, é possível afirmar que a velocidade de formação de O2 em mol corresponde ao dobro da velocidade de formação de NO2. Muito bem. E aí, o que você acha dessa afirmação? Tá falando que é o É, dobro na aqui. minha. Se eu, tipo assim, eu marcaria essa na prova. Porque se aqui você tá vendo que é 1 mol e aqui você tá vendo que são 4 mols. Ah, verdade. Não, eu tava olhando no 2 e no 4. Note que ele está falando de formação nos dois casos, ou seja, ele está falando do que resultou da reação, certo? Uhum. Isso. Então, nós vemos ali um carinha com 1 mol e outro carinha com 4 mols, então significa que um é 4 vezes mais rápido que o outro, beleza? Uhum. Isso. Tá. Show. Então, mesmo esquema, né? Então, farso também. Vamos colocar aqui farso, farso. C. Bem, eu acho que agora você pegou o esquema, né? Que tal você imaginar qual das outras três aqui é a verdadeira? Tá. É só olhar a quantidade de mols, né? Entender que formação é o cara da direita, né? Que é é o que surge da reação, e consumo é o cara da esquerda, que precisa ser consumido, utilizado para criar aquela resposta, aquela reação, coisa que ele forma, né? A formação, certo? Então, Esse N2O5 aí é equivale ao 2, né? sim, ele está associado com esses 2 mols, exatamente. E o NO2 equivale ao 4, né? Exato. Então, de consumo de N2O5 em mol
equivale ao dobro da velocidade de formação de NO2. NO2 seria 4, que é o dobro de 2. O NO2 é 4, que é o dobro de 2. Então, qual que é a Então, resposta certa? C. A C? Vamos ver aqui. Não? O consumo de NO2 equivale ao dobro. Ó, filha, aqui é um, Ah, o consumo de Ah, tá. Não, tá ao sacou? contrário, né? Então, tá, é o Tá contrário, ao exatamente. contrário. Seria metade. Se tivesse escrito Não, metade aqui, dava certo. Ou se trocasse os manos aqui, né? Esse fosse aqui. não, eu confundi. Mas eu entendi que você entendeu. Agora lê a D aí e vê se é essa certa, então. Ah, é a D. A D, né? É. Show de bola. Entendeu? Então, pensou velocidade de mol, só olhar o número na frente da molécula, tá bom? Uhum. Muito bem. Deixa eu pegar a próxima aqui. Só um segundinho. Deu um bugs mental aqui. Muito bem, agora sim. Acontecendo aqui ao vivo. Muito bem. Tá aqui. Temos um benzeno. Vai na missa pro padre te dar um benzeno. E aí? Essa aí também, né? Meio que direto e reto aqui. Veja as opções e veja qual que é a certa, tá? Tá. Então. De novo, é só olhar o número na frente. Quando não tem número na frente, é o 1. Ok? Uhum. Então, 1. Muito bem. Então vai ser 3C2H2 e 1C6H6. Isso. Então, você pode dizer que a velocidade da molécula de consumo é 3 e a velocidade da molécula de formação é 1. É um. Exatamente. Beleza? Então, quando tiver a conclusão aí, fale. Não entendi esse negócio de A e B. Como assim? A seria o 3. Bem, ele está falando que VA Ah, não. é é o consumo do acetileno. Então, se é consumo, é o do lado esquerdo, certo? Tá. E formação é o lado direito. Ok? Então, como o consumo é 3 e a formação é 1, significa que o consumo é 3 vezes mais rápido que a formação, certo? Uhum. Muito bem. Então, você tem algumas opções aqui que falam sobre isso, né? Que é, tipo, é tão fácil que chega a ser confuso. Ó, É porque ali não tem um é, número que tem é, um. Não é. seria essa não? Quando não aparece o número, pô. É, Então, porque não a tem gente está um falando ali. aqui de o VA é o consumo, então esse cara é o VA. Então é como se o VA fosse 3, vamos dizer assim. Uhum. E o VB é a formação, é como se o VB fosse 1, Sim. certo? Uhum. Então a gente tem que o VA, como é 3 vezes o VB, que é 1, Sim. né? Porque 3 é igual a 3 vezes 1, concorda comigo? Uhum. Então tem uma opção que tem isso ali, qual que é? Ah, cadê? Não tô vendo. Procura então, abre o olho aí. 3 vezes 3? Onde Que? que você tá vendo 3 vezes 3 aqui? Onde que eu falei 3 vezes 3? Não, eu achei que você tinha falado 3 vezes 3. O que que Falei você 3 falou? vezes 1. Ó, vou 3 falar de vezes novo. 1. Quem que é o Ah, é. VA? Ah, é. Ah, é. Isso. O VB é 1, Ah, então, 3 vezes 1. certo? Uhum. Então, qual seria a opção certa? É. A resposta é E? Não, não Não, é E. como que não é? Se é o único que. Ó, 3VA igual a 1VB. Meu Deus. Não. Olha de novo. B.
Sim. Então, cuidado na hora de anotar a sua resposta certa, hein? Imagina tu fazer toda essa análise e errar na hora de assinalar, né? Uhum. Muito bem. Vamos para a próxima. Ó, de novo aqui o mesmo esquema. Você só precisa olhar os números da frente, ok? Uhum. Então vai lá, força. Você já entendeu que é só ver o númerozinho na frente mesmo e fazer a comparação, ok? Tá. Tá. Então tá bom, força. Não precisa ter pressa, tá? Você precisa só pensar, refletir e tentar observar qual é a resposta certa. Quando você concluir, você me fala, tá bom? Uhum. Sem pressa, o importante é acertar. Fazer com confiança. Que você não pode, tipo, fazer nas coxas, porque daí vai chegar na hora da prova e daí você não vai ter confiança, entendeu? Daí nem adianta. Uhum. Estudar tudo aqui tem que ir com confiança. Então vai lá. É a E? Vamos ver. A velocidade de consumo do H2, que é Que é 1, a. É. E a de é S? igual à velocidade do consumo de O2, mas a velocidade de O2 é 2. Ah, eu não tinha visto esse dois na frente, né? Hum, Esse H2SO aí é um também aí na frente? Seria um? Todo mundo que não tem número na frente é 1, Tá. Então eles todos seriam um. tirando o O2, certo? É, porque ele tem o dois, tá. Exato. Chegando na conclusão, me diga. Eu tô entre duas, mas ó, a velocidade de formação de H2SO4 é igual à velocidade de consumo de H2 em mol. Qual É é a opção é essa? AC. Bem, quando a gente olha, isso parece ser verdade, né? É Porque os porque dois têm velocidade 1, certo? é, E qual é a outra que você acha que tá certa? não tem outra, na verdade, é porque eu não tinha visto a outra ainda, aí eu só olhei aí, e aí eu Ó, achei que tava certo. beleza, vamos ver essa 4 aqui. Mas tava certo? Tá certo? Sim, isso mesmo. Tá bom. Ó, a prova não tá difícil, se for só isso, né? Uhum. Tá bem tranquilo, é só você olhar o número da frente e não se perder nos detalhes. Vamos ver se aqui mantém-se a mesma facilidade. Eu vou apagar esses números aí, porque aí eu vou fazer como se eu não tivesse. Mas quem disse que tá certo? Não, como se eu não tivesse copiado, né?
Ah, tá. É porque senão eu vou As outras. confundir. É, sim, pode ser, né? Não sei. Anyway. Bem, apague aí então. Eu também vou apagar aqui. Vai que eu Muito acho que bem. tá certa, né? Pois. Daí ele tá dizendo. Ele deu aí uma formulazinha e falou algumas coisinhas aqui. Ele falou, com base nos dados fornecidos, determinados após 20 segundos de reação, complete o quadro indicado, indicando os valores pendentes. Hum, Não entendi nada. ô louco. A aula até agora não serviu pra nada? Não, essa aí, dessa questão, não entendi Ô nada. louco. Bem, pelo que eu tô entendendo aqui, onde tem esses riscos a gente não precisa fazer, certo? É, é só para completar esses branquinhos aí. Tá. Bem, ele nos falou aqui que o C3H8 tem 2 mols e que o 5O2 tem 10 mols Uhum, e que esses outros caras inicialmente são zero porque eles que vão ser formados depois que a reação começar, né? tá. Eles não existiam inicialmente, então por isso que é zero. Muito bem. O que que vai acontecer depois de 20 segundos, né? Ele está dizendo que o C3H8 ele era 2 mols, ele virou 0,8 mol por litro, ou seja, uma parte dele se transformou nas outras coisas, Uhum, ok? Né? A gente está tendo uma reação química aqui. Uma parte do que estava lá foi consumido, né? A gente está falando de consumo, foi consumido e formou alguma outra coisa. Então, veja, o que foi consumido aí foi 1,2 mol por litro, concorda comigo? uhum, A 2 virou 0,8, então já foi consumido nesses 20 segundos 1,2 mol, ok? sim. Beleza. Bem, com isso em mente, né? Vamos já escrever sobre isso, né? Deixa eu colocar aqui. O, o quadro nos mostra que foram consumidos 1,2 mol por litro de C3H8. Tá, eu acho que o resto já é 1,2, né? Ah, não foi consumido. Vamos ver a próxima coisa aqui. É o resto. A gente tem que, para cada mol de C3H8 consumido, 5 mols de O2 vão ser consumidos. Essa é a Hum, lei dessas velocidades de reação. Como aqui a gente tem o 1, né? sim, Então, para rolar a nossa reação química aqui, enquanto 1 mol desse cara for consumido, 5 vão ser consumidos desse aqui. sim. Beleza? Muito bem. Então, quando isso acontecer, 3 desse cara vão ser formados e 4 desse vão ser formados. Muito bem. Isso é o que a reação nos diz assim de imediato. Uhum, Agora, como é que a gente pode calcular a variação das outras substâncias, né? É só continuar pensando nessa lógica, né? Veja, se 1 mol desse cara foi consumido, 5 do O2 terá que ser consumido. Mas não foi 1 mol consumido, foi 0,8. uhum, Então, quanto desse cara tem que ser consumido? É uma regra de 3, entendeu? Então, é que nem as regras de 3 da matemática que a gente vê lá desde a escolinha. Então, C3H8 aqui, e aqui está o O2. Então, enquanto 1 mol desse cara é consumido, 5 deste vai ser consumido. É o que está mostrando aqui, ok? uhum, Só que quanto que foi consumido? Na verdade, não foi 1 mol, foi 1,2 mol desse cara, né? Então, se um desse é consumido, 5 desses vão ser consumidos. Se um desse aqui for consumido, quantos desse vai ser consumido? X. sim. E daí você faz a regra de 3, ok? Uhum, Daí você vai ter a resposta daqui. Então, faça aí a regra de 3 e me diga qual é o valor do X, tá bom?
Você vai poder usar ahn, calculadora na prova? Não, Então aqui 6, também não pode, tá? 6. Dá 6. É Sem 6, né? calculadora? Não é não? Você fez sem calculadora ou com E calculadora? 100. Ah, que chique. Isso mesmo, é 6. Ah, tá aqui, bom. Então x é 6. Passa vergonha. Muito bem. Então, 6. Entendeu? Parecer um problema desse, regra de 3. E regra de 3 é conta de criança, né? É só, vamos dizer assim, entender o que que você precisa pôr na regra de 3, certo? Hum? Isso. Então, com isto em mente, continuemos. Deixa eu ver a próxima aqui. Vamos ver uma outra coisa para ser feita aqui. O resto? O resto, né? Mas eu acho que a gente precisa calcular algumas coisas antes do resto. Ah, Bem, tá. vamos pensar sobre o CO2 aqui. Uhum. É, então, a gente já entendeu que para cada mol de C3H8 produzido, 3 mol de CO2, né, vão ser, ou melhor, usando as palavras direitas, para cada 1 mol de C3H8 consumido, 3 mols de CO2 vão ser formados, ok? Uhum. Isso. Sim. Então, de novo, vira regra de 3, porque eu não, não consumi 1, eu consumi 1,2. Então Sim. agora eu vou fazer a regra de 3 de novo, sacou? Então eu posso até, olha só, é uma coisa assim deliciosa. Eu posso até, tipo, só copiar aqui Uhum. e aqui do ladinho colocar agora a nova molécula que eu estou interessado, que é o CO2. A gente já entendeu que quando consome um desse cara, forma 3 desse, né? Aqui, Sim. 3, 1. Só que eu já fiz a conta lá no começo que, na verdade, não foi consumido 1 mol, foi consumido 1,2 mol. Lembrando o que que eu fiz para isso? Subtrair esse desse, né? Ok? Sim. Tinha 2 inicialmente, ele estava dizendo pelo menos que tinha 2 mols por litro aqui, e foi consumido 0,8. Então, ou melhor, depois da reação, sobrou só 0,8, ou seja, foi consumido 1,2. Beleza? Uhum. Muito bem. Então, agora, sabendo que na realidade foram consumidos 1,2, quantos de CO2 foi formado? X de novo. Vamos chamar de outra letra, né? Vamos chamar de Y. Então, faz aí a regra de 3 de novo, beleza? 3,6. Y igual a 3,6, então. Muito bem. Bem, eu acho que eu não preciso te ensinar a fazer a próxima. É o mesmo esquema, né? Agora a gente tá fazendo aqui para a formação desse cara que tem um 4 na frente, né? Será que não precisa? Beleza, você vai olhar o que eu fiz e vai tentar fazer sozinha, beleza? Tá, calma. Tá bom, note que é só pegar os numerozinhos que estão na frente da molécula e fazer a regra de 3, colocando a letrinha ali naquilo que você quer encontrar. Então, eu tô te enviando aqui o que eu já fiz. Aí agora você pode, então, tentar fazer para o H2O aqui. Ok? Uhum. Tá no teu WhatsApp. Não sei, tu desligou o WhatsApp? Não, tá aqui. Aqui No parece que a aplicativo. mensagem não chegou. Mas Ah, de toda não. forma tá Eu tinha aparecendo colocado no aqui. modo avião. Ah, certo. Isso é muito bom para se concentrar, muito bom. Bem, tá aparecendo aqui caso você não. É que tá muito pequena a letrinha, né? Então, Uhum. Não, eu beleza. consegui abrir aqui já. Então tá bom. Então, boa sorte aí. Tenta sozinha e depois eu quero que você me mande uma foto como se você estivesse escrevendo para uma prova, tá bom? Aí me manda uma foto no zap ali. Uhum.
Tá, eu vou perguntar, mas eu vou usar o C3H8 e vou fazer a regra de 3 com o O2 ou com C. É a mesma coisa, né? Vai mudar, não. Não Ah, vai não, mudar, não. não Uhum. vai mudar, né? Aí eu vou colocar o, o 1 e o número que. Ah, tá. Tô tentando Certo? descobrir. Aham. Então, vai lá. Eu não tô nem conseguindo achar o número que eu vou ter que colocar. Esse 4 aqui é o quê? Não, ele vai ser o número que eu vou colocar em cima do X. Sim, Só que o debaixo do 1 eu não tô. Que é número? sempre o mesmo, meu. Eu até Ah, falei que era só copiar. vai ser sempre essa, Sim. essa fileira aqui, nesse exercício, no caso. Uhum. Ok? Tá, Não precisa complicar as coisas. Eu tô tentando te explicar do jeito mais simples possível, tá? tá. Se não tem coisas mais difíceis, é porque não é mais difícil. Hum. Quando Quatro eu estou lógico. explicando, você tem que levar em conta não só as continhas que eu estou fazendo, mas sim a lógica. Olha só o que eu fiquei falando até agora. Eu fiquei falando que se um mol desse cara foi utilizado, precisou de 5 desse. Então, 1,2 vai precisar de X. Um mol desse cara precisou de 3 desse. Então, 1,2 vai precisar de Y. Hum, Um mol desse cara precisou de 4 desse. Então, 1,2 vai precisar de Z, X, você chama da letra que quiser. Ok? uhum. Isso. Por quê? Porque nós estamos falando de uma reação química. Colocou-se essa quantidade de substância e essa para formar S e S. Então é sempre a mesma quantidade fixa que foi utilizada, porque nós estamos falando da mesma reação ainda. Ok? Sim, Isso. Então, tem que pensar na lógica também, não só nas continhas. Muito bem, quando você terminar a continha, me envia aí. eu já acabei. Não dá. Pode enviar.
Nossa Senhora, ficou muito ruim a foto. Vamos ver. Eu acho que dá pra ver. X igual a 4,8, isso mesmo. É só fazer a multiplicação, né? Se a gente tem a sorte de ter o 1 aqui, né? Maravilha. Pronto, então 4,8. Uhum. Agora ele está falando de resto. Quem que vai ser o resto? Bem, o resto ele vai estar associado com o que sobrou, ok? Tá. Isso que significa resto, o que sobra, não é Sim. mesmo? Então, por exemplo aqui, quem que vai ser o resto do C3H8? O resto do C3H8 é o que sobrou. Então, vai ser 0,8. Não tem conta. É só analisar que você tinha 2 e depois dessa reação sobrou 0,8. Uhum. 1,2 foi consumido. Então significa que sobrou 0,8. Beleza? Uhum. Agora, o que seria os restos ali dos outros, né? Bem, de Não tem novo, que né? tirar, tem? Não. Bem, assim, eu acho que continua sendo 3,6 3,6. e 4,5. 4,8, porque é o que vai estar ali, né, na sua bandejinha química depois que acabou todo o processo, certo? Sim. Então, isso é resto. Muito bom. Que legal. Então, veja, ó, preste atenção, né? Essas continhas não são difíceis. É conta de vezes, né? Regrinha de três. Você só precisa de alguma interpretação, Tá. né? Então, não vá para essa prova assim, só querendo jogar as coisas na fórmula. Tem essa pequena interpretação aqui, né? A Uhum. questão das velocidades não teve muito segredo, né? Era só fazer a multiplicação, observar, né? Sim. ah, os, os números que estão na frente. Quanto maior o número da frente, mais rápido, né? Seja no consumo, seja na formação. Ok? Então, por exemplo, se a gente fosse pensar em velocidade desses caras aqui. Bem, enquanto esse cara tem velocidade 1, esse aqui tem velocidade 5. Então, esse aqui é 5 vezes mais rápido que esse. Ok? O Uhum. consumo 2 é 5 vezes mais rápido que o consumo de C3H8. Ok? Uhum. A formação de H2O é 4 vezes mais rápida que a formação de C3H8. E assim vai, simplesmente observando o número da frente. Muito bem. Então, tenho certeza que você consegue amanhã. Você está conseguindo entender. O que está pegando aqui? No processo para obtenção da amônia, determine as velocidades. Bem, daí dá uma tabela aqui, né? Eu acho que é para ser completada. Muito bem, deixa eu passar isso aqui para minha tela, só um segundo. Aí ele coloca aqui. Eu acho que ele quer saber o que vai sobrar e tudo mais. Ah, tá meio bugado aqui meu PC, só um segundo. Ah, só um segundo. Uhum. E muito bem. O que que a gente precisa fazer aqui, né? Determine a velocidade média de formação de amônia nos seguintes intervalos de tempo. Então, ele está dando aqui esses intervalos. E eu não sei por que que tem um sinal de certo aqui.
Se ele não tá, tipo, Certo? tipo, por que que você tem colocado um X aqui? Não era de marcar X, Não não. era de marca X. Ele pedia na A pra você fazer de 0 a 2 minutos, na B de 2 a 4 e na C de 2 a 6, entendeu? Então não era pra chutar uma aula Errou eu e a sala toda, então. Você tem certeza que isso não é de marcar X? Calma aí. absoluta. Absoluta. Você quer achar aqui das várias respostas, ó, que ele tá perguntando. Em 0 minutos foi É quanto? para Em 2 completar minutos a foi quanto? tabela. Era pra Sim, completar a tabelinha, exatamente. Tua sala tá boa, hein? todo mundo bem. Bem, vamos lá. Deixa eu fazer aqui, então. Hum, Bem, a gente tem que entender esses negócios de velocidade, né? Nós já temos a nossa fórmula lá. Enquanto você consome 1N2, se consome-se 3H2 e formam-se 2NH3, ou seja, a velocidade desse aqui é o dobro desse. E a Uhum. velocidade desse aqui é o triplo desse. Lembrando que na frente de quem não apresenta número é o 1. Repete. Não, você já entendeu isso, pô. São os Não, eu números tava da frente. voando, não tava. Não, são os números da frente. Eu já Não, falei calma, é sobre isso porque hoje. o N é o 2 é o dobro do N. Não entendi, você não tava prestando atenção. Pô, cara, mas eu tô falando isso desde o começo da aula. Não, eu não tava entendendo, eu não entendi o que que você falou agora. Eu falei que como tem um 2 aqui, a velocidade desse é duas vezes a desse. Ah, tá. E como tem um 3 aqui, A é três velocidade vezes é a três desse. vezes a dele, tá. Atenção. Hum. O que que vai rolar aqui? Voltando. Então, nós temos que, inicialmente, a concentração de H2 era isso, 4,2 mol. Bem, só que passou-se 2 minutos e virou 3,6. Então, o que que aconteceu? Foi consumido uma determinada quantidade de mol de H2. É igual ao problema anterior, né? O Sim, problema anterior tinha 2, foi para 0,8, ou seja, a gente concluiu que foi consumido 1,2, certo? sim, Muito bem. Então, aqui, pela mesma lógica, foi consumido 0,6. tá. Então, né? Porque de 3,6 para 4,2 é 0,6, certo? 0,6. Isso. Então a gente pode dizer, eu não sei se teu professor usa esse delta aqui, mas o delta H2, ou seja, o que foi consumido de H2 é simplesmente o final menos o inicial, e vai dar menos 0,6 mol por litro, beleza? E, ahn, beleza, a gente já entendeu isso aqui. Então, uma vez que nós temos isso, vai ser de novo pensar em regrinha de três. Então, Aí vai ser o. Vai usar o mesmo mesmo esqueminha. modelo. Ah, tá. Isso. Então, por exemplo, opa, a gente tem aqui as informações de H e as né, informações do H aqui, e ele quer saber coisas do N. Muito bem. Né? Então, quando a gente olha para o Hzinho aqui, ele tem três, beleza? Sim. Então, quando consome-se 3H2, formam-se 2NH3, aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Uhum. Velocidades. Então, vamos colocar aqui os caras que nós queremos estudar, o H2 e o NH3. Então, a gente olha para a nossa formulazinha e percebe que quando se consome 3H2, formam-se 2NH3. Sim. Isso sempre, que nem lá na outra questão, né? Uhum. Mantém fixo. Agora, a questão aqui é o seguinte: como a gente quer saber para o NH3, vamos chamar de X aqui o que a gente quer saber, Tá. né? Então, eu vou. Eu já entendi que eu estou procurando aqui depois dessa mudança, né? Que foi para 3,6. Então, eu vou colocar o X aqui. Depois eu me preocupo com esse, tá bom? Tá. Eu estou procurando o que vai rolar depois desse consumo de menos 0,6 que nós acabamos de calcular, certo? Uhum. Então, quanto que vai ser consumido aqui, no caso, do NH3, né? Quanto que vai
sobrar ali, que na prática é o que a gente está chamando de velocidade aqui. Então, a gente já entendeu que foi 3,6 do H2, não foi 3 mols, foi 3,6 mols, né? Não, Uhum. na realidade, desculpa, foi esse cara aqui, 0,6, beleza? Que Ou foi o que consumido. sobrou. Foi o que foi consumido, certo? Ah, tá. Ele comeu ali Eu comecei. 0,6 para fazer a reaçãozinha, né? Tá. E quando ele usou esse 0,6, ele formou alguma determinada quantidade de NH3. Uhum. Quanto que foi essa quantidade de NH3? Nós estamos chamando de X, ok? Uhum. Então é isso aí, ó. Eu olhei para a tabelinha, daí eu peguei O o 3 lá do H, o 3H2 foi o que sobrou, que nem você falou agora há pouco, e e o. subtrair pela quantidade inicial, ou seja, foi consumido isso. Então tá negativo porque foi consumido, né? Negativo, consumido. Uhum. A gente gasta dinheiro no banco. Muito bem. Então aqui eu coloquei, né, já que se fossem consumido 3, se formariam 2. Como é que eu tirei essa informação? Eu tirei dessa forma. Daqui da forma. Só olha para a forma. Uhum. Só que, de acordo com o enunciadinho aqui, ele consumiu 0,6. Então, quanto que formou? Regra de 3, acabou. Beleza? Então, faça aí a regra de 3. Quando você chegar na resposta, me fala, tá? Uhum. Beleusas. Posso falar? Diga. Ó, aí 3. Tá. 2,5? 2,5, não sei para falar a verdade, eu vou precisar usar a calculadora. Deixa eu fazer aqui. Eu falo para tu não usar e tô usando, né? Que feio. Bem, se a gente vai fazer a regrinha, né? Faz a multiplicação cruzada, então fica 3x igual a 2 vezes menos 0,6. Esse menos aqui é meio desnecessário, tá? Mas já que Nossa, eu eu coloquei, faço totalmente diferente. acho que deu errado, né? Não, Porque se deu você me errado? deu, você falou 2,5, né? É. Olha só, 2 vezes 0,6 É é 1. negativo? Tudo bem, mas a questão não é essa. Como eu falei, o sinal não importa. 2 vezes 0,6 dá 1,2, concorda comigo? É Isso. tipo 6 vezes 2 é 12, né? Aí você não Então, divide depois 3 dividido por. 1,2 dividido por Dividido por 3. O 3 passa 3. Ah, dividindo, é. né? Então tem que fazer Fiz as ao coisas na ordem contrário. certa. É. Você tá no primeiro ano do médio? Que esse erro aí é normalmente do pessoal que tá vindo da escola, assim, que quer sempre colocar o número maior em cima na divisão, mas não tem nada a ver, né? Sim. Aqui pode ser que as respostas de fração, de números decimais, não tem problema, tá? É. É. Então, vai dar 0,4 aqui. 1,4. Isso. Então, não se preocupe só porque tá aparecendo ali o número, né? Nada a ver. Então, beleza. O sinal aqui não importa muito. Foi meio frescura minha ter deixado negativo, tá? Mas vai que teu professor tá com frescura na hora da prova também. Então, a gente vai ter que pôr negativo aqui também, mas isso não importa muito, de novo. Agora, vamos lá. Vamos fazer o mesmo para outra, né? Agora, o que que aconteceu? Ele tá com 3,15. Hum. Ou seja, de 4,2 foi para 3,15.
Então, vamos dizer assim, passou-se mais tempo, consumiu-se mais H2, certo? O tempo está passando ali na reação, ele vai comendo mais H2 para fazer a fórmula aqui que ele quer, certo? Sim. Coisa demora um pouco, não é instantânea. Sendo assim, vamos agora perceber quanto é que foi consumido para 4 minutos. Então, eu vou colocar aqui 2 minutos. Beleza. Essa foi para 2 minutos. Agora aqui para 4 minutos. Então, vamos chamar de ΔH de novo. ΔH2, né? Delta na matemática e na física é variação, tá bom? Então Uhum. aqui também variação, a variação do H2, quanto de H2 que foi consumido. Então, final menos inicial, 13,15 menos o 4,2 vai nos dizer quanto foi consumido. Tá. Né? Que nem quando você tem, sei lá, você está emagrecendo, por exemplo. Daí você pega o seu peso e subtrai, o seu peso de agora e subtrai pelo peso de 2 meses atrás, né? Sim. O que vai surgir dessa conta é o quanto você perdeu de peso, certo? Uhum. Então é o que nós estamos fazendo aqui, encontrando quanto que perdeu de H2. Mas aí fica negativo. Vai ficar negativo, justamente, porque você perdeu peso. E aqui Ah, a gente está perdendo H2 para formar outra coisa. entendi. Nós consumimos o H2 para formar essa moleculazinha aqui, NH3. Bem, quanto que foi consumido, né? Nos 2 primeiros minutos foram consumidos 0,6. Agora aqui vai ser consumido quanto? 3,15 menos 4,2. Pode fazer essa subtração para a gente aqui? Nossa Senhora. Então tá bom, faça aí. Um 1,5? Não. Zero. É, 5. Isso aqui, né? Muda? Não, né? Não. Como assim? Não estou entendendo sua dúvida. Não, é 1,5, né? É? Acho que não. Deixa eu ver aqui. 1,05. Zero. Deixa eu só confirmar. Menos 1,05. As coisas são diferentes, tá? Veja só. Uma coisa é você ter R$ 2,50. Outra coisa é você Você ter tem R$ 2,05. R$ 2,05, né? Exato. Então, tá bom. Veja que quando você coloca as coisas no papel fazendo analogias, elas fazem mais sentido. Então, tenta fazer isso na hora da prova para você ter mais certeza da sua resposta. Então, beleza, a gente já entendeu que foi consumido menos 1,05, beleza. Então, a gente vai fazer essa regrinha de 3 de novo. Só que agora a gente está falando de 4 minutos. Então, nós tivemos essa perda de menos 0,5. Então, vamos lá. E eu tinha 3H2 e era H2, né? E NH3 formou, H3 tinha formado 2. Onde que eu vi esta relação? Eu vi esta relação na fórmula. Então, vamos dizer assim, a parte de cima da regra de 3 para tu decorar, né, para ajudar na prova. Amanhã, né, a tua prova? Isso. Meu Deus. Ai, ai, ai. Que hora vai ser a prova? Na primeira aula. Eu queria poder te ajudar, né? Mas isso envolveria você ter que ir no banheiro e me mandar mensagem. Então, melhor não, né? Deixa pra lá. Nossa, Tenta. nesse ano não pode nem entrar com o celular, meu filho. Eles revista Ô, você. louco, o negócio é regime militar, então. Loucura. Uhum. Faz Bem, isso. eu vou tentar postar o vídeo quanto antes, para que você possa revisar a Rever. aula, caso queira. Isso. Mas eu recomendaria muito fortemente que você tentasse refazer os problemas, tá? Tá bom. Porque você viu fazendo e tal, muito legal. Mas se você só vê eu fazendo, você não vai perceber o que você sabe, o que você não sabe. Sim. Então tenta refazer. Daí, se você tiver alguma dúvida aí durante a noite, pode mandar, tá? Tá Eu tô bom. por aqui, eu tento ajudar se eu puder, beleza? Então tá bom. Bem, vamos continuar aqui. Só terminar essa conta, o resto fica para você. Agora a gente já entendeu que foi consumido 1,05. Então Depois eu quanto que X. formou? Né? Y. Daí faz a regra Y? de 3. Chama do que você quiser, né? É, Eu só tô chamando de letra diferente para não confundir as letras tá depois. bom.
Daí vai ficar que y é igual a 2 vezes 1,05, que é 2,1, dividido por 3. 2,1 dividido por 3 é 0,7. Como é que eu sei isso de cabeça? Porque eu sei que 21 dividido por 3 é 7. Né? Tabuada. Nossa, 3 vezes nossa. 7 é 21, certo? Uhum. Então, se é 2,1, que parece o 21, né? Sobra 0,7, né? Muito bem. A unidade aqui é sempre mol por litro, né? Teu professor vai descontar se tu não colocar isso, tá? Tá. Então tá bom, show de bola. A aula foi muito massa. Deu para ver bastante avanço do começo para agora. Foi bom mesmo. Muito bom. Vá com confiança amanhã, tá? Se não for com confiança, não adianta estudar. Então pense assim, pô, estudei ontem e fiz tudo, né? Fizemos a lista toda, certo? Sim. Então tenho certeza que você vai melhor que seus colegas. Depois você ajuda eles. Beleza? Obrigada, tá? Eu que agradeço. Boa noite. Boa Valeu. noite, tchauzinho. Tchau, tchau.